Parece quase um paradoxo. Quanto menos tentamos controlar diretamente nossos filhos adultos, mais eles parecem encontrar seu próprio caminho. Muitos pais na Europa conhecem essa luta silenciosa. Por um lado, querem proteger, aconselhar, às vezes até intervir. Por outro lado, sentem que essa mesma postura cria distância e mal-entendidos. Quem criou filhos sabe, investe-se coração, tempo e energia, mas o resultado, muitas vezes, foge a qualquer planejamento. E, no entanto, há famílias em que os filhos, apesar de condições bem comuns, encontraram seu lugar na vida com segurança. Como isso é possível? Se olharmos de perto, descobrimos certos padrões nesses pais. Não são teorias complicadas, mas hábitos simples vividos de forma consistente. Uma mãe de 68 anos me contou recentemente que seus filhos não eram excepcionalmente talentosos, nem particularmente esforçados na escola. E ainda assim, hoje são profissionalmente reconhecidos e satisfeitos. O segredo dela? Não um horário rígido ou aulas particulares caras, mas uma certa maneira de conversar com os filhos, acompanhá-los em seus erros e, ao mesmo tempo, levá-los a sério como personalidades independentes. Talvez você já tenha se perguntado por que alguns filhos adultos têm mais facilidade em assumir responsabilidades, enquanto outros, apesar de uma excelente formação, permanecem inseguros. Por que isso acontece? Acaso genética ou algo que nós, como pais, podemos moldar conscientemente? É exatamente aqui que nosso tema entra. Neste audiolivro, abordaremos os hábitos silenciosos, mas eficazes, daqueles pais cujos filhos se tornaram fortes e independentes. Não se trata de regras rígidas, mas de uma postura que pode ser aplicada imediatamente no dia a dia, na ligação com a filha, na visita do filho no fim de semana ou em uma breve mensagem no meio do dia. Então, o que esperar? Primeiro, abordaremos a importância especial da linguagem, como as palavras moldam a autoestima e por que o reconhecimento tem mais peso do que a crítica constante. Depois, veremos como os pais lidam com contratempos e por que exatamente neles residem as lições decisivas para a vida. Em seguida, daremos uma olhada no valor da autonomia. Como podemos confiar nos filhos adultos para tomarem suas próprias decisões sem deixá-los sozinhos? E, finalmente, chegaremos a um ponto que muitas vezes é negligenciado: a capacidade dos pais de levar uma vida plena e própria, como um exemplo que inspira coragem. Todos os 4 princípios se encaixam como engrenagens. Quem os compreende e experimenta perceberá rapidamente. As conversas com os filhos adultos fluem mais calmamente, os mal-entendidos diminuem e a confiança mútua cresce. Não se trata de perfeição, mas de direção. A boa notícia: qualquer um pode começar hoje, independentemente da idade dos filhos ou de quão difícil tenha sido o passado. Antes de nos aprofundarmos, convido você a se fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você expressou explicitamente reconhecimento por uma força pessoal do seu filho ou da sua filha? Foi uma frase que deu coragem ou permaneceu em silêncio? Esses pequenos momentos são a chave. E é exatamente disso que se trata agora. Por que esse tema é tão significativo justamente na Europa? As estruturas familiares mudaram drasticamente nas últimas décadas. Antigamente, várias gerações frequentemente viviam sob o mesmo teto. A proximidade era natural. Hoje, muitos jovens se mudam para outras cidades, às vezes até para outros países, para estudar ou trabalhar. Pais e filhos se veem com menos frequência. As conversas muitas vezes se limitam a breves chamadas ou mensagens. Nessa distância reside um desafio: como manter a conexão viva sem que ela se torne um fardo? Além disso, a cultura europeia valoriza a autodeterminação. Filhos adultos querem ser percebidos como personalidades independentes. Eles apreciam o apoio,
mas resistem ao controle ou a conselhos não solicitados. É exatamente aqui que surgem os mal-entendidos. Os pais têm boas intenções, mas suas palavras soam para os filhos adultos como dúvidas sobre sua competência. Um exemplo da Alemanha. Uma mãe pergunta repetidamente ao visitar a filha se ela está guardando dinheiro suficiente. Para a mãe, é cuidado. Para a filha, é uma crítica subliminar. Tais tensões são típicas e podem criar distância ao longo dos anos. Outra característica do nosso tempo é a alta pressão na vida profissional. Estudos da OCDE mostram há anos que o estresse no trabalho na Europa está entre os fatores de sobrecarga mais comuns. Jovens adultos estão sob constante observação, de chefes, colegas, às vezes até nas redes sociais. Quem é confrontado diariamente com críticas anseia por um lar onde não seja avaliado, mas compreendido. Se os pais oferecem esse espaço, surge uma fonte de força. Se não o fazem, o oposto ameaça acontecer. O lar se torna mais um local de prova. Por isso, é crucial redefinir o próprio papel como pais. Quando os filhos se tornam adultos, o equilíbrio muda. O educador se torna um companheiro. A voz da autoridade se torna uma voz de apoio. Muitos pais têm dificuldade com isso porque foram responsáveis pela proteção e orientação durante toda a vida. No entanto, a capacidade de soltar não é um sinal de fraqueza, mas de respeito. Filhos adultos não precisam de um programa, mas da sensação segura de que meus pais acreditam em mim, mesmo que eu tropece. Talvez você esteja se perguntando agora: como posso demonstrar esse respeito sem me afastar completamente? Esse é exatamente o cerne do nosso tema. Não se trata de silêncio, mas de uma nova forma de diálogo. Imagine que você entra em uma sala onde sua filha adulta está ponderando se deve mudar de emprego. Você poderia imediatamente dar conselhos, comparar números, pesar riscos. Ou você poderia primeiro perguntar: o que seu instinto diz? O que você deseja para os próximos anos? No segundo caso, surge uma conversa de igual para igual. E são exatamente esses momentos que moldam o relacionamento a longo prazo. Os próximos capítulos deste audiolivro, portanto, não apenas explicarão princípios, mas também oferecerão formulações concretas que você pode incorporar ao seu dia a dia. Pois as palavras são mais do que sons, são pontes ou muros. Quem as escolhe conscientemente oferece confiança. E confiança é a base para qualquer relacionamento, especialmente quando os filhos já são adultos. O primeiro princípio que une pais bem-sucedidos diz respeito à maneira de conversar. As palavras não são apenas meios de informação, elas moldam a identidade. Enquanto alguns pais comparam seus filhos inconscientemente com outros, por que você não pode ser tão esforçado quanto sua prima? Outros escolhem um caminho diferente. Eles enfatizam consistentemente os pontos fortes individuais de seus filhos. Exatamente essa diferença, a longo prazo, faz a diferença decisiva na autoestima. Um exemplo de uma família europeia. Um filho tinha dificuldades em matemática, sentia-se constantemente sob pressão. Em vez de criticá-lo, sua mãe disse: "Você é uma pessoa que pode fazer os outros rirem. Isso é um dom." Naquele momento, a perspectiva mudou. O menino não experimentava mais apenas seu déficit, mas sua qualidade especial. Anos depois, já adulto, ele ainda se lembrava dessa frase e dela tirava confiança em tempos difíceis. Assim, um simples comentário se torna um alicerce para a vida. A pesquisa também confirma o quão decisivo é o reconhecimento. Psicólogos da Universidade de Zurique mostraram que o feedback positivo fortalece a resiliência de adolescentes e tem efeitos mensuráveis na autoconfiança anos depois. Transpondo isso para filhos adultos, significa, mesmo que seu filho ou filha já tenha sua própria família ou carreira,
Palavras de reconhecimento continuam sendo uma âncora. Não se trata de dourar a pílula dos problemas, mas de primeiro destacar o valor da pessoa antes de falar sobre as dificuldades. Como isso poderia soar na prática? Imagine que sua filha ligue para você depois de um dia de trabalho estressante e se queixe. Estraguei o projeto. Em vez de dizer, por que você não prestou mais atenção? Você poderia responder, eu sei o quão cuidadosa você geralmente é. Isso me mostra que a situação foi realmente difícil. Com essa frase, você sinaliza compreensão e confiança. Depois, você pode perguntar, o que você acha que poderia ser o próximo passo? Dessa forma, você permanece em contato sem dar lições. A maioria dos filhos adultos não deseja que os pais resolvam seus problemas. Eles desejam ser levados a sério. E é exatamente isso que tais formulações transmitem. Elas transformam a crítica em encorajamento, a distância em proximidade. Elas abrem espaço para conversas que não são interrompidas, mas continuam. Em um tempo em que muitas famílias são sobrecarregadas pela distância e falta de tempo, isso é um valor inestimável. O segundo princípio de pais bem-sucedidos diz respeito à forma de lidar com erros e derrotas. Em muitas famílias, os fracassos ainda são vistos como uma falha, algo que se deseja cobrir rapidamente. Mas é exatamente aqui que reside a oportunidade. Quem falha pode crescer. Pais que transmitem a seus filhos adultos que contratempos não são um fim, mas um começo, dão a eles uma força enorme. Um pai da Áustria contou como seu filho havia reprovado 2 vezes em um exame importante da faculdade. Em vez de fazer acusações, ele disse, agora você sabe pelo menos o que esperar. Na terceira vez, você estará mais bem preparado do que todos os outros. Essa frase mudou tudo. O filho não desistiu, passou na próxima tentativa e ganhou a convicção de que também poderia superar obstáculos maiores. Tais experiências marcam para a vida. A psicologia também confirma essa perspectiva. Em muitos estudos realizados em contextos educacionais europeus, mostra-se que pessoas que interpretam erros como um passo de aprendizado desenvolvem mais persistência e criatividade. Não é, portanto, uma forma de dourar a pílula, mas uma perspectiva realista. Quando os pais adotam essa postura, eles impedem que os filhos fiquem presos na vergonha ou na resignação. Como um diálogo assim poderia soar? Suponhamos que seu filho adulto tenha iniciado um negócio próprio e esteja prestes a falir. Você poderia reagir com o dedo em riste. Por que você se meteu em um risco tão grande? Ou você diz, é corajoso que você tenha tentado. Todo empreendedor tropeça no começo. O que você aprendeu que o ajudará da próxima vez? A diferença é enorme. A acusação se transforma em encorajamento. A derrota se torna matéria-prima para o futuro. Muitos pais subestimam o quanto suas palavras ecoam em tempos de crise. É justamente quando a pressão externa é maior que os filhos adultos buscam a aprovação interna de casa. Se eles ouvem lá, eu acredito em você, mesmo que esteja difícil agora. Então, a força para continuar cresce. É esse estoque interno de onde eles extraem em momentos decisivos. Talvez você se lembre de situações em que alguém, depois de um erro seu, não o acusou, mas demonstrou compreensão. Exatamente esse sentimento você pode dar a seus filhos. Não pergunte primeiro, por quê? Pergunte, em vez disso, o que você leva disso? Assim, você transforma o ponto de vista e, com ele, o caminho futuro da vida. O terceiro princípio é confiar na autonomia dos filhos adultos e, ainda assim, permanecer um suporte seguro. Muitos pais sentem um conflito interno. Querem ajudar, mas muita ajuda enfraquece a responsabilidade própria. Famílias bem-sucedidas resolvem esse dilema, delegando conscientemente a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, sinalizando: se a coisa ficar séria, você pode contar conosco.
Uma imagem apropriada é a bicicleta com rodinhas. Inicialmente, as rodinhas dão segurança, mas em algum momento elas precisam ser removidas para que a criança aprenda a andar livremente. Pais que sempre querem apoiar seus filhos tiram deles a chance de encontrar o próprio equilíbrio. Por outro lado, seria insensível simplesmente colocar a bicicleta e ir embora. A arte reside no equilíbrio: espaço suficiente para experiências próprias, proximidade suficiente para estar lá em caso de emergência. Uma mãe da França descreveu como incentivou sua filha a tomar decisões desde a adolescência, seja a escolha da ênfase na escola ou o planejamento de pequenas viagens. No início, houve erros, trens perdidos, escolhas erradas de cursos. Mas, em vez de corrigir tudo, a mãe perguntava: "O que você faria diferente da próxima vez?" Hoje, já adulta, a filha agradece exatamente por essa liberdade. Ela se sente competente e resiliente porque pôde aprender cedo a arcar com suas próprias decisões. Também na vida profissional, o valor dessa postura se mostra. Um jovem da Bélgica contou que estava prestes a desistir de seu primeiro grande emprego. A pressão era enorme, as tarefas complicadas. Em vez de apresentar um plano de solução detalhado, seu pai disse: "Pense em como você superou coisas difíceis no passado. Você tem a capacidade de conseguir isso também aqui." Essa dica o ajudou a abordar a situação com nova força. Hoje, ele lidera uma equipe e sabe que a confiança de seus pais foi um alicerce invisível. Uma formulação simples que você pode usar é: "Eu confio na sua decisão. Se precisar de apoio, estarei aqui." Essa frase conecta liberdade com segurança. Filhos adultos ouvem nela: "Eu não preciso ser perfeito para ser amado. Posso experimentar. E se ficar difícil, não estou sozinho." Assim nasce a verdadeira independência. Não como um desapego frio, mas como uma forma madura de conexão. Os pais permanecem figuras de referência, mas não mais como chefes, e sim como companheiros em pé de igualdade. Essa é a base sobre a qual a confiança pode ser mantida por décadas. Para entender como esses princípios podem ser poderosos, vale a pena olhar para uma situação cotidiana concreta. Imagine uma mãe na casa dos 60, cujo filho, na casa dos 30, está passando por uma fase difícil. Ele começou recentemente a trabalhar em uma grande empresa, sente-se sobrecarregado e está pensando em pedir demissão. Antigamente, a mãe talvez tivesse aconselhado imediatamente: "Aguente firme, você não pode desistir tão fácil." Ou ela teria dado dicas práticas que soariam como ordens. Mas desta vez, ela decide conscientemente por uma postura diferente. Ela lembra-se do que já distinguia seu filho quando criança: sua criatividade, sua persistência no esporte, sua capacidade de fazer as pessoas rirem. Quando ele se queixa ao telefone: "Não aguento mais, talvez eu não seja adequado para este trabalho", ela responde calmamente: "Você sempre foi alguém que conseguiu terminar coisas difíceis. Lembra-se de quando você quase desistiu do trabalho de conclusão de curso? Você persistiu e conseguiu. Essa força ainda está em você." O efeito é perceptível. O filho primeiro silencia, depois suspira audivelmente. Em vez de ser repreendido, ele se sente visto. A mãe vai um passo além. Ela pergunta quais opções ele mesmo vê, o que o ajudaria a lidar melhor com as próximas semanas. O filho começa a pensar, fala sobre possíveis conversas com colegas, sobre pequenas mudanças em sua forma de trabalhar. De repente, surgem soluções, não por pressão, mas por autoconfiança. Alguns meses depois, ele olha para trás e diz: "Se você tivesse me criticado naquela época, eu teria realmente saído. Mas por você ter confiado em mim, descobri um outro lado de mim mesmo." Exatamente isso mostra o poder dos 3 princípios: reconhecimento, um novo olhar sobre os erros e a permissão para a autonomia. Histórias como essas se repetem em muitas famílias.
Às vezes, é a filha que busca consolo após um relacionamento fracassado. Às vezes, o filho que se endividou financeiramente. Sempre então se mostra o quão decisivas são as palavras dos pais. Se forem experimentadas como controle, surge distância. Se forem proferidas como confirmação e convite ao próprio pensamento, cresce a proximidade. Pergunte-se: quando foi a última vez que você não disse ao seu filho adulto o que fazer, mas perguntou: qual seria o seu caminho? Talvez a profundidade da resposta o surpreenda, pois muitas vezes os filhos, mesmo quando já são adultos, esperam exatamente por esse tipo de conversa. Mas o que acontece quando esses princípios são ignorados? Se os pais continuam a criticar, comparar ou tomar decisões por seus filhos adultos, as consequências são frequentemente dolorosas. Um filho que ouve constantemente: por que você não pode ser tão bem-sucedido quanto seu primo? Perde a confiança em suas próprias habilidades. Uma filha de quem toda decisão é tomada tem dificuldade em assumir responsabilidades no trabalho. Em vez de proximidade, surge distância. Em vez de confiança, cresce a insegurança. Psicólogos apontam que a falta de reconhecimento se enraiza profundamente na autoimagem. Filhos adultos carregam essas vozes consigo por anos. Quem raramente encontra compreensão na família, talvez a procure fora. Às vezes, em relacionamentos não saudáveis. Às vezes, em pressão excessiva por desempenho. E o inverso: quem se sente confiante em casa, enfrenta as adversidades do mundo com maior serenidade. Outro risco reside na constante repreensão. Se os pais, mesmo na velhice, ainda comentam cada decisão, os filhos nunca se sentem realmente adultos. Isso pode levar a um ressentimento oculto que só se manifesta em conflitos. Alguns cortam o contato, não por falta de amor, mas pela necessidade de respirar. É exatamente isso que queremos evitar. A família deve ser um porto seguro, não mais um lugar de justificação. O excesso de cuidado também pode ser prejudicial. Quem preenche cada formulário para o filho ou tira cada dificuldade da filha, transmite subliminarmente: sozinho você não consegue. Essa mensagem mina a autoestima. Filhos adultos tratados assim, muitas vezes têm problemas mais tarde para tomar decisões claras. Eles se perguntam: sou capaz sem meus pais? Uma dúvida interna que rouba a alegria de viver. É claro que esses padrões raramente nascem de má intenção. Na maioria das vezes, surgem do amor, da preocupação, do desejo de evitar erros. Mas é exatamente aí que reside o perigo. A ajuda bem intencionada freia o desenvolvimento. Quem, no entanto, tem a coragem de soltar, oferece algo muito mais valioso: a confiança na própria força do filho. Pergunte a si mesmo honestamente: você às vezes toma decisões por seu filho adulto porque é mais rápido? Você comenta a vida de sua filha mesmo que ela não queira? Então vale a pena parar. Uma pequena mudança de perspectiva pode evitar grandes feridas. Como podemos, então, aplicar esse conhecimento na prática nas próximas 24 a 72 horas? Não são necessários grandes gestos, mas pequenos passos com um efeito claro. O primeiro passo consiste em preparar uma frase que expresse reconhecimento. Anote-a em um cartão ou no seu telefone. Por exemplo: eu sei que você já superou muitas coisas e eu confio em você agora também. Você pode usar essa frase conscientemente na próxima ligação ou encontro. O segundo passo: planeje uma conversa curta de 15 a 20 minutos com seu filho adulto, sem distrações. Deixe o celular de lado. Ouça ativamente. Faça perguntas abertas como: o que mais está te preocupando agora? Ou o que você deseja para os próximos meses? Somente essa atenção cria proximidade. Terceiro, mantenha um pequeno diário de reflexão. Após a conversa, anote as palavras que você escolheu e como seu filho reagiu.
Assim, você reconhece padrões e percebe quais formulações encorajam e quais tendem a sobrecarregar. Com o tempo, desenvolve-se uma sensibilidade para como a linguagem funciona. Um quarto passo poderia ser um acordo sobre limites. Diga, por exemplo, eu quero estar aqui para você, mas não quero te tutelar. Se precisar de conselho, diga-me. Caso contrário, confio nas suas decisões. Essa frase cria clareza e evita mal-entendidos. Seu filho saberá agora que você está acessível, sem intervir constantemente. Quinto, após 2 dias, verifique como você se sente com esse novo comportamento. Você sentiu que as conversas ficaram mais fáceis? Ou velhos padrões voltaram? Ambos são normais. O importante é persistir. Mudanças exigem repetição, não perfeição. Esses passos parecem simples, mas podem mudar o tom do seu relacionamento. Eles transformam conversas cotidianas em momentos de fortalecimento, e é disso que se trata. Hábitos se tornam posturas, e de posturas nasce a confiança. Se você experimentar apenas um desses passos nas próximas 72 horas, você terá dado o primeiro passo. O resto se constrói a partir daí. Se resumirmos tudo isso, 3 pontos-chave podem ser claramente destacados. Primeiro, a linguagem que escolhemos decide sobre a autoestima de nossos filhos adultos. Quem realça e reconhece suas forças, lhes dá a confiança que os sustenta mesmo em tempos difíceis. Segundo, a forma como lidamos com os erros determina a atitude perante a vida. Se os fracassos são vistos como um passo de aprendizado, a coragem cresce em vez do medo, a força em vez da resignação. Terceiro, a verdadeira autonomia floresce onde liberdade e apoio são percebidos simultaneamente. O saber que se pode agir de forma independente e, ainda assim, encontrar apoio nos bastidores. Esses 3 pontos são fáceis de reter na memória, se os considerarmos como um pequeno tríade: reconhecimento, oportunidade de aprendizado, confiança. Quem reconhece, fortalece. Quem trata os erros como oportunidade de aprendizado, encoraja. Quem confia, liberta. Nesta tríade reside o fundamento para um relacionamento forte entre pais e filhos adultos. Talvez você se pergunte, onde me encaixo nesta tríade? Sou mais alguém que reconhece muito, mas raramente solta? Ou eu tendo a enfatizar demais os erros, em vez de vê-los como um passo de desenvolvimento? Tais perguntas não são uma crítica, mas um convite. Pois o belo desses princípios é: eles podem ser reiniciados a qualquer momento, independentemente da idade dos filhos ou dos hábitos anteriores. Assim, fica na lembrança: não são os grandes programas educacionais que moldam a vida, mas os pequenos e repetidos gestos. Uma frase de encorajamento, uma postura de confiança, um ouvido aberto, sem julgamento. Dele surge aquela força invisível que acompanha os filhos adultos por toda a vida. No final, tudo isso nos leva a uma verdade simples, mas profunda. Os pais podem dar a seus filhos adultos o maior presente, que é levar uma vida plena. Filhos que veem sua mãe ou pai perseguir seus próprios sonhos, ter alegria em seus hobbies ou cultivar amizades, aprendem incidentalmente. A felicidade não depende da perfeição, mas da atitude. Um pai que dedica tempo à música ou uma mãe que, na aposentadoria, ainda faz um curso, irradiam uma vitalidade que inspira os filhos. Essa mensagem é particularmente importante em um mundo onde o estresse, a solidão e a pressão por desempenho moldam muitas famílias. Filhos adultos não precisam apenas de conselhos, mas de modelos. Se eles experimentam que os pais, mesmo depois de décadas, permanecem curiosos, estabelecem metas e se respeitam, eles se sentem livres para fazer o mesmo. Isso alivia, em vez de sobrecarregar, pois quem vive a própria vida espera, ao menos dos filhos, e com isso lhes dá espaço. Pergunte a si mesmo:
que paixão, que alegria você talvez tenha adiado. Poderia ser a hora de redescobri-la. Seu filho ou sua filha não ficará desapontado se você cuidar da sua felicidade. Pelo contrário, eles ficarão orgulhosos disso. Assim, o círculo se fecha. Palavras de reconhecimento, um novo olhar sobre os erros, o encorajamento à autonomia e o exemplo de uma vida parental plena, esses 4 princípios juntos formam uma base estável. Eles proporcionam confiança, resiliência e alegria, muito além da infância. Então, da próxima vez que você falar com seu filho adulto, lembre-se, você não é mais educador, mas sim um companheiro. Diga, eu acredito em você, eu confio na sua decisão e fico feliz que estamos percorrendo este caminho juntos. Frases como essas marcam mais do que 1000 conselhos. Se estas reflexões lhe foram úteis, sinta-se à vontade para compartilhá-las com outros pais. Conte nos comentários suas experiências e assine nosso canal para não perder mais insights. Quanto mais famílias na Alemanha viverem essa postura, mais forte será a rede de confiança e respeito entre as gerações. Pois, no final, o que importa não é o quão perfeitos fomos como pais, mas se demos a força para que a vida fosse vivida com coragem e autonomia. E exatamente isso está em suas mãos, a partir de hoje.